Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora. Capítulo 1, Infinito, o Deus Sem Limites, parte 2. O Deus Sem Limites. O que Zofar disse, o que Davi e Salomão adoraram e o que Isaías compreendeu foi isto: Deus não tem concorrentes. Não apenas isso, mas ele mede e decreta os limites dentro dos quais sua criação permanecerá. Nossas vidas, como seguidoras de Cristo, devem ser dedicadas à identificação e celebração dos limites que Deus ordenou para nós. Ele amorosamente nos ensina através de sua palavra, através de provações e através de disciplina. Ele nos humilha através desses meios para nos lembrar de que nós não somos como ele, nem ninguém ou qualquer coisa que conhecemos. Ninguém é como o nosso Deus. O Deus da Bíblia é incomparável, infinitamente acima de sua criação. Dizer que ninguém ou nada é como ele é tentar expressar o ilimitado em termos limitados. Qualquer comparação ficará aquém. Assim como os autores das Escrituras procuraram uma linguagem humana adequada para aplicar às visões celestiais, da mesma forma nós nos encontramos mal equipados para expressar as perfeições de Deus. Ainda assim, devemos nos empenhar em tentar. Como os israelitas, com as sandálias ainda sujas pela areia das margens do Mar Vermelho, nós sentimos o peso da pergunta que não quer calar. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Êxodo 15:11. O salmista também se maravilha. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Salmo 113, versículos 5 e 6. A resposta é, obviamente, ninguém. A criação existe dentro dos limites de tempo e espaço. Não pode se comparar aos esplendores de um Deus sem limites, muito menos articular plenamente esses esplendores. No entanto, desde os nossos primeiros momentos de vida, a rivalidade tem sido nosso intento, tornando-se como Deus. Tão logo meu primeiro filho conseguiu engatinhar, ele começou a explorar os limites de seu mundo. O que ele tinha permissão para tocar? O que estava fora dos limites? Qualquer pai pode dizer que se você colocar uma criança pequena num cômodo vazio com 20 objetos, os quais ela pode tocar, exceto um deles, um fenômeno interessante acontecerá. De início, ela até pode brincar contente com o que lhe é permitido, mas não vai demorar muito até que seus olhos se voltem para o item proibido. Logo, ela começará a se mover para mais perto dele, talvez estendendo uma mão, mas sem realmente tocar o objeto. Uma admoestação gentil pode levá-la a voltar o olhar para seus pais e a reconsiderar seu curso, mas, eventualmente, não havendo alguma intervenção física dos pais, ela provavelmente colocará a mão sobre aquele único objeto dentre os 20 que ela não poderia tocar. Eu me lembro de tentar conter minha risada quando esse fato aconteceu diante dos meus olhos. A batalha moral dentro do meu filho era evidente, e ela era cômica tanto por sua honestidade inexperiente quanto por sua familiaridade. Não superamos nosso desejo de testar limites. Com a idade, aprendemos a ter autocontrole o suficiente para não colocarmos nossos dedos molhados em tomadas, ou para não escrevermos nossos nomes nas paredes com hidrocor, mas ainda carregamos dentro de nós a mesma compulsão por fazer aquilo que não devemos, por alcançar aquilo que não devemos tocar. Somos seres que desrespeitam limites, quebram barreiras, pulam muros, carregando dentro de nós a crença de que nosso Pai Celestial quer nos tirar algo que é útil ou prazeroso. Mesmo quando desfrutamos das coisas boas que Ele nos dá, temos uma grande noção dos limites que Ele nos coloca e questionamos a validade deles. Embora Deus nos dê 19 coisas boas e nos avise para nos mantermos longe de um único perigo, nós suspeitamos que o que nos é privado não é perigoso, mas sim desejável. Vemos este mesmo padrão nas primeiras páginas da Bíblia. Amorosamente colocados num ambiente planejado para sua segurança e prazer, nossos pais, Adão e Eva, pensaram que ser criado à imagem de Deus era uma licença para se tornar como Deus. Não era suficiente carregar a imagem de Deus dentro dos limites da existência humana. Não, apenas ser como ele serviria. O Criador os estava protegendo, mas uma voz astuta sugeriu que ser ilimitado estava dentro de seu alcance.
Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, versículos 4 e 5. Então, o finito estendeu a mão para colher o infinito em um galho, e a história humana começou seu corrosivo padrão de se rebelar contra Deus, cavando e erodindo cada montanha e vale da criação com as incansáveis repetições daquele primeiro gesto, o braço estendido do humano aspirando ao divino. Refletir ou rivalizar? E assim tem sido desde então. Seres humanos criados para carregarem a imagem de Deus, ao invés disso, aspiram tornar-se como Deus. Projetadas para refletir sua glória, nós escolhemos, ao invés disso, rivalizá-la. Fazemos isso buscando aqueles atributos que são verdadeiros apenas em relação a Deus, aqueles que se adequam apenas a um ser ilimitado. Ao invés de louvarmos e confiarmos na onisciência de Deus, nós desejamos ser oniscientes. Ao invés de celebrarmos e reverenciarmos sua onipotência, nós buscamos o poder supremo em nossos próprios lugares de influência. Ao invés de descansarmos na imutabilidade de Deus, nós apontamos para nossos calcificados padrões de pecado e nos declaramos constantes e imutáveis. Como nosso pai Adão e nossa mãe Eva, ansiamos por aquilo que é pertinente apenas a Deus, rejeitando os limites que nos foram dados por Ele próprio e desejando a não limitação que nós, de maneira tola, cremos ser capazes de dominar e ter o direito de possuir. Mesmo redimidas, desejamos o fruto proibido da rivalidade. Os teólogos fazem duas listas nas quais descrevem quem Deus é. Uma lista contém os traços que são verdadeiros apenas para Deus. A outra contém as características que são verdadeiras para Deus, mas que também podem se tornar verdadeiras para nós. Aqui está um exemplo de tais listas. Somente Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno. Deus é e nós podemos ser santo, amoroso, justo, bom, misericordioso. Apenas Deus é imutável, onipresente, onisciente, onipotente, soberano. Deus é e nós também podemos ser graciosos, longânimo, sábio, zeloso por sua glória, fiel, reto, verdadeiro. Cada característica em ambas as listas é infinitamente verdadeira quanto a Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, a lista à direita pode se tornar verdadeira quanto a nós também. É uma lista de características nas quais podemos crescer conforme caminhamos em obediência aos mandamentos de Deus. Quando falamos sobre ser conforme a imagem de Cristo, essa é a lista que estamos descrevendo. Ela nos mostra como refletir quem Deus é, assim como Jesus fez. O problema que quero examinar nas páginas deste livro tem a ver com a forma como nós, humanos, tratamos a lista da esquerda. Embora essa lista possa ser verdadeira apenas em relação a Deus, nós queremos que ela seja verdadeira para nós também. Isso revela como tentamos rivalizar contra Deus. Queremos que essa lista seja verdadeira para nós mais do que a lista à direita. Para confirmar como essa afirmação é verdadeira, pergunte a si mesma: quantas pessoas gastam o seu dia buscando uma forma de alcançar amor ilimitado pelos outros? Quantas pessoas gastam o seu dia buscando uma forma de alcançar poder ilimitado sobre os outros? Embora nós saibamos que a lista à direita é para o nosso bem e para a glória de Deus, inclinamo-nos em direção à lista da esquerda, uma lista que não é boa para nós, nem sua busca traz glórias para Deus. Ela, na realidade, busca usurpar sua glória. É uma lista que sussurra, assim como a serpente sussurrou para Eva: você será como Deus. É natural que a inclinação do coração pecador seja a de desejar essa lista, mas, como aqueles a quem foi dado um novo coração com novos desejos, nós devemos aprender a desejar a lista à direita, que representa a vida abundante que Jesus veio nos dar. Este livro foca especificamente a lista dos atributos que são verdadeiros apenas para Deus. Examinaremos como podemos dar o nosso tempo e nossos esforços para compreendê-la, buscando abandonar os limites de nosso direito inato como humanos finitos. E aprenderemos a confiar essa lista a um Deus infinito. Devemos recuperar a verdade que foi omitida pela serpente.
Ao invés de sermos como Deus em sua divindade ilimitada, nós devemos ser como Deus em nossa humanidade limitada. Somos capazes de carregar sua imagem como deveríamos somente quando aceitamos nossos limites. Ter tal imagem significa tornarmos-nos completamente humanos e não nos tornarmos divinos. Isso significa refletir, como seres limitados que somos, as perfeições de um Deus ilimitado. Nossos limites nos ensinam o temor do Senhor. Eles são lembretes para evitar que creiamos falsamente que podemos ser como Deus. Quando chego ao limite da minha força, eu louvo aquele cuja força nunca falha. Quando chego ao limite da minha razão, eu adoro aquele cuja razão não se pode alcançar. Por isso, faz sentido que a nossa autoadoração, tão frequentemente, nos convença de que somos, ou deveríamos ser, seres ilimitados. Mas nós não queremos a não limitação apenas para nós mesmos, tendemos a querê-la para outros também.